Vamos lá? E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a apresentar as apresentações, as palestras, agora da parte da tarde. E aí a gente tem uma palestra que eu estava super empolgada em receber, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais conversar sobre inclusão, né? E aí a gente vai ter aqui no palco agora a Luciana Albuquerque, que vai falar sobre cidades inclusivas, como combater o capacitismo. Vamos ouvir a Luciana e palmas para ela. Obrigada, Cristiane. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, para mim é uma honra estar aqui, né, ter sido convidada para participar desse evento. Toda vez que a gente fala de inclusão, de diversidade, é importante a gente sempre ter essa visão, né, de que todos nós somos diferentes, independentemente das nossas capacidades físicas, intelectuais, nós somos diferentes uns dos outros. Né? Eu tenho cabelo cacheado, você pode ter seu cabelo liso, a cor da minha pele é morena, parda, a sua pode ser mais escura ou mais clara que a minha, mas o importante é que todos somos seres humanos e merecemos um tratamento igual. Né? Então, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre a pessoa com deficiência, que é uma pessoa que tem as suas diferenças em relação a uma pessoa dita comum, e que tem, né, o seu sofrimento em relação ao preconceito que a gente vive, né, nos dias atuais. E aí eu queria, antes de começar a palestra, pedir para você ficar em pé. Será que você pode ficar em pé? Acho que não vai ser um sacrifício, assim, né? Se você puder ficar em pé. Todo mundo já almoçou aqui? Ah, está todo mundo já fortinho. Eu acabei de almoçar também, vim correndo. Você pode colocar a música, é Gustavo, não é seu nome? Por favor. E aí eu queria que, nesse momento, você fechasse seus olhos. E aí eu vou dar os comandos para você e você vai obedecendo aos meus comandos, certo? Vamos lá. Vamos colocar seus braços para frente agora, nesse momento, os dois braços. Isso. Mexe suas mãos. Sente seus dedos. Agora coloque seus braços para cima da cabeça. Isso. Mexe novamente suas mãos. Sente seus dedos. Coloque os seus braços para a sua direita. Isso. Agora para a sua esquerda. Agora a sua cabeça movimenta o seu pescoço. Isso. Agora eu vou pedir para você dar aquela despreguiçada, sabe? Quando você acorda, assim, a primeira coisa que você faz é um despreguiçamento bem relaxante. Isso. Pronto, é isso. Conseguiram sentir um pouco de vocês? Você sabia que esses movimentos são tão simples, mas são movimentos que eu não consigo fazer sozinha. E muitas vezes a gente nem dá valor, né? De poder levantar o braço, de poder coçar o nariz, poder pegar no cabelo, a gente nem dá valor a isso, né? Mas eu queria que vocês sentissem um pouco de vocês, para vocês, a partir de hoje, dar valor a tudo nessa vida que vocês viveram. Seja na sua alimentação, seja até ao banheiro, seja dar seu primeiro passo no dia, seja ao se deitar, ao dormir. Valorize o seu dia, valorize as coisas cotidianas, certo? É isso, gente, palmas para vocês. Obrigada pela participação. Pode sentar. Agora eu vou começar aqui com vocês. Você pode colocar no PowerPoint? Vou falar. Pode tirar a música, tá? Vou falar sobre capacitismo, acessibilidade e inclusão. Meu nome é Luciana Albuquerque. Pode ir para o próximo. Meu nome é Luciana Albuquerque, né? E quem é a Luciana Albuquerque? É uma mulher cadeirante, como vocês puderam ver, formada em Administração de Empresas e Direito, servidora pública federal do TJDFT, influencer e criadora de conteúdos, dona de casa, porque eu também sou dona de casa, gente. Amo estar com os amigos e a família, gosto de sushi e churrasco, são pratos totalmente diferentes, né?
Sou muito perfeccionista, extremamente exigente. E dentre outros defeitos e qualidades como qualquer outra pessoa comum. Por que eu trouxe para vocês essa minha qualificação? Porque eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Embora eu esteja numa cadeira de rodas, motorizada, eu tenho meus gostos, eu tenho minhas qualidades, eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus momentos de chatice. Para os meus íntimos, eu sou conhecida como a chata, para quem não sabe. E eu sou uma pessoa muito comum, uma pessoa que se diverte, uma pessoa que tem suas frustrações também, que tem suas conquistas, que vence desafios, mas que às vezes perde. Uma pessoa como qualquer outra, certo? E aí, pode passar, colega. Quando surgiu esse diagnóstico? O que é atrofia muscular espinhal? Eu tenho uma patologia chamada atrofia muscular espinhal, que é conhecida como AME. Não sei se vocês já ouviram falar, é bem divulgada aí pela mídia. Ela traz uma restrição muscular em todo o meu corpo. Então, os meus movimentos eles são bem limitados por conta da atrofia muscular espinhal. Eu vou perdendo os movimentos gradativamente. Eu nasci um bebê comum, né? Eu não consegui dar os primeiros passos, mas eu consegui ficar em pé, consegui me equilibrar, engatear. E aí, aos meus 8 meses de idade, minha mãe percebeu que eu estava perdendo alguns movimentos, né? Não conseguia mais ficar em pé, não conseguia mais ficar sentada sozinha. E ela me levou ao médico e eu tive o diagnóstico com 4 anos de idade, porque a ciência na época não era muito avançada. Eu não sou muito velha, tá, gente? Eu tenho, assim, meus 25 anos de idade. 25. Eu tenho meus 25 anos de idade, mais alguns 10 aí, né, para a gente dar uma equilibrada. E meu diagnóstico foi com 4 anos de idade. Mas sempre minha mãe, meus pais, eles sempre me incluíram na sociedade. Ali vocês podem ver, eu estou ali numa festinha de aniversário, meus 4 anos de idade, quando eu recebi o diagnóstico, inclusive. E ali na outra foto estou eu e minha irmã. Eu estou de azul e minha irmã está com a blusinha amarela. Está sentada, a gente estava numa festa do Dia das Crianças no clube que meu pai era associado. A minha irmã também, ela é cadeirante. É a Elaine, ela está aqui presente. Ela também tem a mesma patologia que a minha, atrofia muscular espinhal. É congênita, né? É uma questão genética. Foi uma incompatibilidade genética entre os meus pais. Então, todos os filhos que eles tivessem, a probabilidade de nascer com essa patologia era de 75%. Então, a minha irmã ela é 4 anos mais nova do que eu. A gente vem enfrentando aí, né, todos os dias, matando um leão, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo aqui mata o seu leão por dia. E a gente também tem vivido assim. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a nossa inclusão na escola, que foi algo muito desafiador. Aí eu consegui, meus pais, depois de muita insistência, em todas as escolas, eu morava, antes de vir para o Guará, eu morava na cidade ocidental, não sei se alguém daqui conhece. E ali era bem precária, né? A educação na época dos anos 90 era muito difícil. E as escolas elas não queriam me aceitar por ser cadeirante, eles diziam que não tinham professores adequados, habilitados para lidarem com pessoas com limitações. E aí muitas portas foram fechadas. E após 5 anos de idade, meus pais conseguiram me colocar na alfabetização. E aí eu adentrei a escola. E eu sempre fui muito gaiata, muito amostrada. E aqui eu já estava fazendo uma apresentação com o microfone na mão. Eu estava falando aqui esse dia, foi no Dia da Árvore, que coincidentemente também é o Dia da Pessoa com Deficiência hoje, né? O Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. É dia 17 de setembro. E esse dia foi muito marcante, porque eu fiz uma poesia e eu recitei essa poesia nesse dia para todos os alunos. E essa mesma escola que me rejeitou, que acabou abrindo as portas para mim, que eu estou aí nesse momento, quando eu me despedi da escola, eu saí como aluna de destaque. Não por ser cadeirante, gente, não por ser cadeirante, mas por ser cabeçuda mesmo, porque quando eu era criança, adolescente, eu estudava muito.
Então, eu era sempre considerada a nerd, né? A mais inteligente da sala. E aí, eles me despediram e falaram assim, olha, a gente nunca imaginou que teríamos uma aluna tão inteligente, mesmo com as limitações que essa aluna tem. E aí me aplaudiram e tal, e foi uma despedida bem marcante para mim. Ali estou eu e minha irmã também, sempre juntas, e ela é minha casca de bala, a gente está sempre juntas ali. E eu coloquei uma frase, né? O conhecimento nos dá a liberdade para voar, que é uma frase minha mesmo, que eu carrego para mim. Porque é através do conhecimento que a gente é livre, né? Livre de tudo, gente. As cadeias, elas são quebradas quando a gente tem um conhecimento de quem nós somos, quando nós temos conhecimento da área que nós atuamos, enfim. O conhecimento ele nos dá a liberdade para voar. Não somente andar, mas voar. Pode passar. E a adolescência, né, que é a fase de ser e pertencer. Para mim, foi a fase mais difícil que eu tive na minha vida. Porque o adolescente ele já tem aquele conflito, né, dentro dele mesmo, de quem ele é, de qual mundo ele pertence, qual rodinha ele vai participar. E eu tinha esses conflitos dentro de mim. E, além disso, eu ainda tinha que superar a questão do preconceito, que era muito grande, ali em meados dos anos 90, era muito grande o preconceito, pela falta de informação e conhecimento a respeito do assunto. A gente não tinha leis que protegiam a pessoa com deficiência, né? Então, a situação da pessoa com deficiência era precária, era muito delicada em meados dos anos 90. Então, eu sofri muito, muito preconceito de pessoas que, às vezes, me rejeitavam, né, em suas panelinhas, entre aspas, por eu ser cadeirante. Eu lembro que, no meu primeiro... acho que todo mundo aqui teve uma experiência de primeiro amor, né? Primeira paixão e tal. E aí, o primeiro namoradinho que eu tive não, que eu quis ter, né? Porque ele não me quis. Ele não me quis. Ele me rejeitou e falou na minha cara, você é muito bonita, mas você é cadeirante, eu não quero uma cadeirante do meu lado. E tudo bem, gente. Naquela época, as pessoas não tinham informação, né, a respeito do assunto. E eu engoli seco aquilo, levantei a cabeça e falei, tá bom, fazer o quê? Você não quer, mas vai aparecer outro, quem sabe, um dia por aí. E, enfim, a vida foi acontecendo. Hoje, né, a minha vida é totalmente diferente. Eu acho que a fase adulta da gente nos faz nos conhecer melhor. Hoje eu sei quem eu sou, a minha essência, eu sei do que eu gosto, eu sei dos meus limites, eu sei do que eu quero. Eu tenho meus objetivos e os meus sonhos. E tenho uma vida normal, apesar da deficiência. Apesar da alimentação, eu tenho uma vida normal. Como eu disse, eu tenho 2 graduações, a minha irmã também ela é formada. Eu tenho aqui minha amiga Aline, também cadeirante, que está aqui, que é para-atleta. Ela compete em várias coisas aí. Qual é o jogo? Badminton. E mundialmente reconhecida. A Elaine ela é formada em TI, né, cadeirante também, formada em TI, super competente no que ela faz. Eu tenho 2 graduações, administração e direito. Hoje eu atuo no Tribunal de Justiça, sou assessora de juíza. Então, assim, eu tenho uma vida super normal. Tenho meus amigos, tenho meus namoradinhos, porque a gente não é de ferro, né? Enfim, tenho minha vida normal. Sou baladeira, mas também gosto de ir para a igreja, porque a gente também precisa ter fé em alguma coisa, né? E eu sou uma pessoa super normal, como qualquer outra pessoa. Quero apenas viver minha vida com liberdade, me sentir pertencente no meio onde eu estou. Pode passar. E aqui está o meu primeiro emprego. Eu coloquei uma foto, né, para vocês. Eu era muito concurseira, estudava muito para concurso, com afinco mesmo. E eu fui aprovada em 8 concursos públicos no total. E esse aqui foi o meu primeiro concurso, era nos Correios, né? Então, eu coloquei a foto dos meus amigos, meu chefe ali. Foi um momento muito... Foi uma fase muito boa da minha vida,
porque foi aí que eu comecei a entender o que era trabalhar, de fato, ser útil, né, para uma corporação, para uma organização. E trabalhei aqui nos Correios durante 1 ano e meio, e logo depois fui para a CAESB, trabalhei mais 4 anos e meio. Os outros concursos eu não quis, né, eu avaliava a questão de remuneração, questão de benefícios, ambiente, e eu não quis, e hoje eu sou servidora do Tribunal de Justiça, graças a Deus, um lugar assim que eu me sinto muito incluída, porque lá realmente eles trabalham com inclusão, trabalham com a diversidade dentro do tribunal, e sou muito reconhecida pela minha capacidade, pela minha competência, né? Tenho uma função de confiança junto à juíza, que reconheceu, né, as minhas capacidades profissionais, e sou muito feliz com o que eu faço, né? Então, sou muito feliz mesmo com o que eu faço. Pode passar. E aqui está a minha família, né? Eu, minha irmã, a minha mãe e o meu pai. A minha mãe, ela já se foi, ela faleceu em 2021, de Covid. Foi um momento muito desafiador para a gente, né? Porque, na verdade, a gente pensava que quem era eu e a Elaine de Covid, porque nós temos cerca de 50% de capacidade respiratória, até menos do que isso. E, quando a gente pegou Covid, a gente pensou que não fosse resistir. A minha irmã ficou internada durante 16 dias na UTI, quase que ela foi também. A minha mãe, infelizmente, não resistiu e nos deixou, né? Ela cumpriu o legado dela, que foi nos formar as mulheres que somos hoje, eu e minha irmã. E eu sou muito grata pelo tempo que ela passou com a gente. Muito grata pela família que Deus me deu. E muito grata mesmo por poder compartilhar isso com vocês, né? Ainda que seja uma dor que eu tenho vivido até hoje, ainda dói muito, mas eu sei que vai gerar frutos um dia, né? Na verdade, gerou frutos, porque minha mãe deixou 2 mulheres muito competentes, bonitas, inteligentes, graciosas. Gente, eu não estou me achando, não, eu sou tudo isso mesmo. Porque a gente precisa saber de quem nós somos, né? E é isso. Eu sou muito grata. Pode passar, Gustavo. Volta mais um. E aí eu vou falar para vocês aqui, minha palestra, eu dei uma pincelada em quem eu sou, para vocês conhecerem, né? Um pouco da vida de uma pessoa com deficiência. Mas eu venho falar para vocês, de fato, sobre capacitismo. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra, capacitismo? Vocês não valem falar, porque vocês já ouviram minha palestra 500 vezes. Alguém aqui já ouviu falar sobre capacitismo? Já? Nossa, já ouviu falar também? Legal, legal. Alguém queria descrever o que é capacitismo para mim? Não? Tá, eu vou falar. Eu não vou insistir muito, não, tá? Bom, gente, capacitismo, pode passar. É uma palavra bem diferente, né? Que ela veio para o Brasil em 2016. É uma palavra nova no nosso dicionário. E o que vem a ser capacitismo? É a discriminação, preconceito e opressão que a pessoa com deficiência sofre por ser vista como não igual, menos apta ou não capaz de gerir a sua própria vida, de produzir, de trabalhar, de aprender, de se casar, amar, de sentir desejo e ser desejada, de ter relações sexuais, enfim. É a opressão que a pessoa com deficiência passa, né, que ela tem, simplesmente por ela ter uma deficiência. Então, muitas pessoas me olham e veem, nossa, ela não pode trabalhar, porque ela não consegue nem levantar as mãos dela. Será que ela consegue digitar? Como é que ela faz? Né? Outras pessoas olham, não, ela casar com alguém? Como assim? Será que ela pode casar? Será que ela pode fazer sexo? Será que ela pode engravidar? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E eu não julgo. Eu não julgo, porque eu estou aqui para isso. Para trazer informação para vocês, para trazer o conhecimento para vocês. E sim, gente, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, ela pode se divertir, ela pode se casar,
ela pode ter relação sexual, ela pode ter filhos. A Aline, minha amiga de cadeirante, ela vai ser exemplo, ela tem um filho, engravidou depois que ela se tornou cadeirante, e hoje ela tem um filho de 14 anos, que é o Cauã. Foi bem desafiador no início, né, amiga? Mas hoje ela é uma mãe maravilhosa, gente, maravilhosa. Não só por ser cadeirante, mas é sim. É uma mãe perfeita, tá? Pode passar. O termo capacitismo ele foi criado pela Fiona Campbell. A Fiona Campbell ela é uma australiana, antropóloga, né, que ela estuda exatamente essa questão do capacitismo. Ela é cadeirante e ela trouxe essa palavra em 2012, 2011. Ela vem da língua inglesa, né? I blends, acho que é isso, é assim que se pronuncia, que vem de capacidade. Então, o capacitismo ele foi criado exatamente por ela. Ela é uma cadeirante estudiosa, ela estuda muito sobre a questão da pessoa com deficiência, a inclusão, a diversidade, o capacitismo, o preconceito que a pessoa com deficiência sofre, né? E ela trouxe tudo isso para a gente. Pode passar. E, no Brasil, essa palavra ela foi trazida, né, traduzida pela antropóloga também, Ana Ri Guedes, que é uma surda oralizada, ela não ouve nada, mas ela é extremamente inteligente, ela faz palestras oralmente mesmo, que ela consegue falar, né, porque ela é uma surda oralizada, então ela consegue verbalizar de forma natural, e ela trouxe para a gente esse conceito de capacitismo no Brasil. Então, ela tem diversas teses, diversos livros, vídeos no YouTube que falam a respeito de capacitismo. E ela é a nossa guru na área aqui no Brasil. Pode passar. E, para quem não sabe, capacitismo é crime, né? Assim como racismo é crime, capacitismo também é crime. E ele veio pelo artigo 88 da LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência tem uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Então, gente, e essa pena aumenta se a vítima se encontrar sob o cuidado e responsabilidade do agente, do réu, né, que cometeu esse crime. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por meio de meio de comunicação social, WhatsApp, Instagram, e aí vai, essa pena ela vai para 2 a 5 anos e multa. Então, é algo muito sério. Muito, muito sério. Eu já recebi diversos memes, não sei vocês, mas eu já, de pessoas com deficiência, de piadas em relação à pessoa com deficiência, principalmente pessoas com nanismo. Quantas piadas a gente não recebe? Memes a gente recebe de pessoas com nanismo, pessoas cadeirantes, pessoas cegas. Então, isso é muito sério. Se você propagar qualquer tipo de informação nesse sentido, você está cometendo um crime, certo? Não é só você xingar, ofender verbalmente, mas pelos meios de comunicação social também. A pena ainda é maior, inclusive, né? Pode passar. E como é que o capacitismo atinge as pessoas com deficiência? Primeiro, pela infantilização e superproteção. Até meus amigos, gente, são capacitistas às vezes, tá? Quantos amigos meus querem me proteger por eu ser cadeirante? Quantos? Vários. Quantas pessoas, às vezes, eu vou numa loja, eu vou em algum ambiente público, muitas vezes as pessoas não se reportam a mim, se reportam ao meu acompanhante, porque acham que eu não posso falar, que eu não posso decidir o que eu quero. Quantas vezes já fui em restaurante que o garçom chega e pergunta para a minha acompanhante ou meu acompanhante o que eu vou comer? E aí o meu acompanhante, fala com ela, porque ela consegue responder. E aí eu respondo. Então, assim, isso é infantilizar, porque é entender é achar que a pessoa com deficiência não pode decidir por ela mesma.
Ou, às vezes, achar que a pessoa com deficiência não tem sexualidade. Acha que ela é um anjo, uma criança. Ô, gente, vocês estão por fora. Vocês estão muito por fora. Não por mim, tá? Não por mim, mas por outros exemplos aqui. Enfim. Número 2, redução do ciclo social. Quantas pessoas já me discriminaram por ser cadeirante, como eu falei na minha história, né? Então, assim, muitas vezes, existem guetos, né, que não são inclusivos, vamos dizer assim. Panelinhas que não aceitam pessoas com deficiência. Pela pessoa ser cega, pela pessoa ser cadeirante, pela pessoa ser surda. E isso a gente tem que, né, entender que é um preconceito. Quando eu deixo de ir a algum lugar porque não tem acessibilidade, meus amigos todos vão e eu não vou porque não tem acessibilidade. Isso é capacitismo. Não dos meus colegas, meus amigos, eles têm direito de ir onde eles quiserem, mas o local que não me recebe. Então, isso reduz o meu ciclo social, porque se eu não posso ir, eu não serei vista, eu não poderia participar dessa parte social. Frases, né? Frases, gente, frases. Alguém já ouviu falar aquela frase, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio? Quem já falou essa frase? Eu confesso, né, vocês? Gente, essa frase, estou mais perdido do que cego em tiroteio. Quer dizer que o cego é perdido? É desorientado? Oi? Desculpa de cego é muleta. Olha, outra frase capacitista. Está dando uma de João sem braço. Quem é o João sem braço? É aquele que não cumpre com suas responsabilidades. Então, uma pessoa que não tem um braço é uma pessoa irresponsável? A gente tem que ter atenção no que a gente fala. É claro, né, porque isso a gente vai tendo conhecimento aos poucos, é algo que a gente vai se engajando e tal, para entender e evitar ser preconceituoso, né, ser capacitista. Mas existe, até eu uso, às vezes, sem querer. Iludido é pior que doido. Quem não usa esse meme no WhatsApp? Eu já vi várias, passando várias vezes. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Até frase de elogio também. Uma vez eu estava numa padaria comprando pão, uma pessoa chegou para me elogiar. Nossa, parabéns. Eu fico tão feliz em te ver aqui. Eu, por quê? Porque você está comprando seu pão. Aí eu falei, mas o senhor também está comprando seu pão? Estou comprando. Então, parabéns para o senhor também, que o senhor está comprando seu pão. Porque, gente, nós temos uma vida normal, como qualquer outras pessoas. Nós temos os nossos desafios? Temos, mas quem é que não tem? Quem é que não vive guerras todos os dias? Não é por eu ser cadeirante e estar passeando numa praça que eu vou merecer ser chamada de guerreira. Ninguém sabe da minha vida. Eu estava na faculdade de Direito, eu fui chamada pelo professor para defender um réu que matou 5 pessoas. Sabe quem era esse réu? Um cadeirante. Um cadeirante. Já pensou, você parabenizando ele? Você é um guerreiro, cara. Porque você está aqui passeando com seu cachorro e o cara com uma arma na mão, uma arma escondida. Sabe, o cara já matou 5 pessoas. Então, assim, você conhece minha história, você sabe quem eu sou. Beleza, ok você me elogiar por quem eu sou. Mas você não sabe, você está me elogiando pela minha deficiência. Isso é preconceito. É um preconceito velado. É um capacitismo velado. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Perguntas e olhares invasivos. Quantas vezes as pessoas me olham, assim, com curiosidade? Geralmente é criança, sabe? Quando é criança, eu pergunto, eu converso com a criança, porque eu já tenho a oportunidade de tirar, de desmistificar, né, as curiosidades da criança. Mas quando é um adulto que vem com um olhar invasivo, já vê que ele está querendo outras coisas, saber de outras coisas, outras curiosidades. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não ficar olhando para a pessoa. Deixa eu ver como é que ela anda. Meu Deus, ela primeiro se apoia numa perna, depois ela apoia na outra. A gente tem, né? A gente, querendo ou não, a gente acaba
parando para olhar como é que um cego anda, quando ele está com o cachorro dele, com o labrador. Aí a gente fica, nossa, olha o labrador, olha, gente. Então, assim, é um olhar que realmente nos incomoda. Porque a gente só quer passar como pessoa desapercebida, gente. O meu sonho é passar no lugar e ninguém me olhar. Mas é impossível, eu sei que isso não vai acontecer. Mas, quando a pessoa olha e desvia, ok. Agora, quando a pessoa olha e continua olhando para ver como é que eu como eu saio da cadeira, como eu vou para o carro, como eu faço as minhas atividades comuns, é chato, é constrangedor. Então, a gente tem que também se atentar a isso. Invisibilidade social. Aí, isso aí já é o contrário. É quando a pessoa não é vista porque ela é cadeirante. Você está numa corporação, isso já aconteceu comigo, e aí tem 10 pessoas na sua equipe. 10 não, vou falar o que aconteceu comigo. Tinham 2 pessoas na minha equipe que eram para ser promovidas, eu e mais outra. Eu fazia o trabalho mais complexo da área, e a outra não. Quem foi escolhida para ser promovida? A outra? Não eu. E aí, quando questionaram por que não eu, porque ela é cadeirante. Porque pode ser que ela não dê conta de tanta responsabilidade. E eu me posicionei, nesse dia eu me posicionei. Falei, ok, eu não vou ser promovida, mas eu não vou fazer mais o trabalho mais complexo da área. E aí, querendo ou não, a chefe teve que me promover. Porque a outra pessoa não conseguia fazer o que eu fazia. E ela me promoveu. Então, isso é uma invisibilidade. Por eu ser cadeirante, eu não vou ser promovida. Por a pessoa ser cega, ela não vai ser promovida. Por quê? Né? A gente tem que se perguntar. Maior dificuldade de se relacionar e trabalhar. O meu primeiro emprego foi super difícil, como eu falei. Eu entreguei meus currículos para várias empresas e recebia ligações de muitas delas. Mas quando eu dizia, eu sou cadeirante, tem rampa de acesso? Não preciso nem do banheiro, que eu me viro. Não, não tem rampa de acesso. Tem como fazer, pelo menos? Não, a gente não quer investir nisso. E me dispensavam. Então, assim, vários processos seletivos, eu fui excluída por ter limitação física. E isso é grave. Hoje, nós estamos numa situação mais diferente? Sim. Porque o Ministério Público está fiscalizando de forma bem pesada. E as empresas estão pagando multas altíssimas por não cumprir as cotas. Só que o problema não é só cumprir cotas. Porque cumprir cotas todo mundo cumpre. A questão é, será que a inclusão ali dentro está acontecendo de fato? Porque tem empresa que só contrata e coloca a pessoa para ficar ali, sentado na cadeira sem fazer nada, na frente do computador. Não passa uma atividade, não passa nada. Às vezes a pessoa fica até em casa. Isso é inclusão? Não. Inclusão é você trazer o empregado para a sua corporação e ter ele como uma mão de obra de fato. Trabalhar como uma pessoa comum, colocar ele nos processos seletivos da empresa, promover se for o caso, dar advertência se for necessário, mas não só para cumprir cotas, certo? Falta de acessibilidade, que é o princípio básico da inclusão. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, então a gente pode passar. E o que é uma comunicação não discriminatória? Vamos lá, eu vou perguntar para vocês. PNE, pessoas com necessidades especiais, portador de deficiência, deficiente e especial. Vocês acham que são termos ok, assim? Dá para usar esses termos? Dá? Legal o termo? Não, o que vocês usam esses termos nos seus dias? Vocês chamam as pessoas com deficiência de... Sim. Sim. Sim, foi usado. E hoje? Isso. Vamos lá, gente. PNE, portador de deficiência deficiente especial, não mais. Tirem esses termos do seu vocabulário. Por quê? Pessoa com necessidade especial, todo mundo aqui tem uma necessidade especial, gente. Quem é que não tem?
Se você colocar uma mulher de salto alto para andar num pedregulho, você acha que ela vai dar conta de andar? Não vai. Se você colocar um carrinho de bebê para subir uma escada, uma senhora com um carrinho de bebê, vai conseguir subir a escada? Não vai, tem uma necessidade especial. Todo mundo tem uma necessidade especial. Então, esse termo a gente não usa mais porque ele é muito genérico. Portador de deficiência. Eu não posso pegar a minha deficiência e deixar ela de lado, deixar de portar ela. Quando você pega uma caneta na mão e depois deixa ela sobre a mesa, você está deixando de portar essa caneta, né? A minha deficiência, eu posso tirar ela de mim? Falar, hoje eu não quero ser deficiente, gente. Hoje eu quero ir para a balada, eu quero fazer coisas que... Quero pular de paraquedas, pronto, que é meu sonho. Não quero ser deficiente hoje. É errado. A deficiência, ela faz parte da pessoa. A pessoa não porta a deficiência, ela faz parte. Deficiente também é errado. Porque deficiente deficiente você está qualificando a pessoa. A pessoa ela não é por inteira deficiente. Ela tem uma deficiência, seja física, intelectual, auditiva, sensorial. Enfim, ela tem uma deficiência especial. Esse daqui é o pior de todos. Pior. E o pior é que todo mundo fala. Ah, a criança ali é especial. A Luciana é especial. Eu é mesmo, devo ser muito especial. Gente, especial é um termo pejorativo que nós, pessoas com deficiência, não gostamos mesmo. Então, tirem do vocabulário de vocês. Quando vêem uma pessoa com deficiência, não fala, ela é especial, é uma criança especial, é uma mãe especial, porque é mãe de deficiência, pessoa com deficiência. Não. Certo? Pode passar. O termo correto é pessoa com deficiência. Você pode falar para mim, em voz alta? Pessoa com deficiência. Mais uma vez. Pessoa com deficiência. Nunca mais vocês vão esquecer, né? PCD. Já ouviram falar disso? PCD é o mais comum. Então, porque é a abreviação, né? PCD, pessoa com deficiência. Porque antes eu sou uma pessoa e depois eu tenho uma deficiência. A deficiência não vem antes de mim. A deficiência não vem antes da pessoa. A deficiência é apenas um dos adjetivos da pessoa, mas ela não é a sua essência. Pode passar. E como não ser uma pessoa capacitista, não use a deficiência para ofender, atacar, xingar. Tu tá cego, cara, tu tá doido. Isso daí é... Quem é que não falou? Nunca já falou isso, né? Obter vantagens, eu vou ser amiga da Luciana só porque ela tem vaga preferencial, porque ela não enfrenta fila e porque ela paga meia no cinema. Gente, tem gente que quer ser meu amigo por causa disso. Referir-se a alguém restringindo a pessoa somente à deficiência é a cadeirante da recepção, gente. Vai lá procurar ela. É o surdo da limpeza. Sabe? Ninguém fala pelo nome. É a Aline. Né? Não, é a cadeirante. É a Elaine. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sentir-se melhor que a outra pessoa. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Lu, eu quebrei minha unha hoje, eu fiquei tão mal, porque eu vi você na cadeira de rodas, que não tem as pernas, né, que as pernas não funcionam, e eu reclamando da minha unha. Gente, eu olhei e falei, eu também fico chateada quando a minha unha quebra, relaxa. Então, assim, a pessoa está se sentindo melhor do que eu, numa situação melhor do que a minha, porque eu sou cadeirante e ela não. Ou quando a pessoa chega assim, eu não quero... não é questão de crença, tá, gente? Porque eu tenho a minha, eu sou cristã, mas muitas pessoas chegam para mim e falam, um dia Deus vai te curar. Aí eu falo, e quem disse que eu quero? Gente, eu sou feliz com a minha cadeira de rodas. Eu sou mega feliz. Eu faço coisas que vocês nem imaginam. E eu nem vou contar. Porque não é bom, não. Porque pode me desabonar. Mas eu sou feliz. A cadeira de rodas é apenas um acessório. Sabe? É apenas um acessório. Eu tenho muitas outras prioridades a serem resolvidas antes de andar. Conhecer Nova York é uma delas. Quem quiser pagar uma passagem... se alguém quiser me dar uma passagem com hotel para Nova York... para 3 aqui, certo?
A gente prefere mais do que andar. Justificar o caráter, o comportamento e as atitudes de uma pessoa. Tipo, não, a Luciana jamais faria isso, porque, olha só, ela é cadeirante, gente. Vocês acham que ela ia roubar? Vocês acham que ela ia ser falsa comigo? Ô, gente. Oh, não sou ladra, calma, não roubo, não cometo crimes. Mas caráter ninguém conhece. Ninguém conhece o coração de uma pessoa. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Não é porque ela é cadeirante que ela é boazinha, não. Não é porque ele é cego que ele é santo. Não, tem que ter cuidado. Determinar a qualidade de vida, como eu disse antes. Né? Às vezes a pessoa se sente melhor do que eu, porque eu sou cadeirante e ela não. Busque informações e aprenda sobre capacitismo. Gente, no Instagram tem tanta gente que fala sobre isso. Eu sou uma delas. A Aline, a Elaine. Não, a Elaine muito não. Ela não é muito da área, não. Ela não gosta disso. Estou brincando. Tem muita gente que fala sobre isso. Então, vamos pesquisar sobre capacitismo, preconceito da pessoa com deficiência. Todo mundo sabe sobre racismo hoje. Por que o capacitismo é uma palavra pouco conhecida? Porque a gente não busca informações. Então, bora buscar, certo? Pode passar. Faça perguntas diretamente à pessoa com deficiência, como eu falei, e não para o seu acompanhante. Busque informações e aprenda sobre o capacitismo. Não superestime a pessoa com deficiência dizendo que ela é especial, que ela é um anjo, que ela é um exemplo de vida. Que exemplo de vida que eu estou hoje, gente. Eu já fui, eu não vou mentir, eu já fui. Já estudei pra caramba, já fui uma pessoa assim, muito mais, sabe? Vamos dizer assim, mais comprometida. Não que eu não seja hoje, eu trabalho muito, muito mesmo. Mas não é por eu ser cadeirante que eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho meus desafios que eu venci? Tenho. Muitas conquistas que eu tive, apesar da cadeira, sim, não posso negar. Mas é muito pesado receber um elogio, que eu sou um exemplo de vida, porque se a pessoa me vê bebendo e bêbada, a mesma que falou que eu era um exemplo de vida, é triste, é complicado. A Deise, minha prima, já quebrou a cara umas vezes. Não, umas. Remunere ou gratifique as pessoas com deficiência pelo seu trabalho. Né? Convidou a pessoa para dar uma palestra, vai chamar ela para trabalhar na sua empresa. Remunere, gente. Remunere. É importante. A pessoa com deficiência ela é uma pessoa qualificada também. Ela estuda para ela fazer aquilo que ela vai atuar. Certo? Pode passar. E aí eu vim falar um pouquinho sobre a acessibilidade. Já que nós estamos falando de cidades inteligentes, né? A acessibilidade é algo que precisa ser tratado com muito carinho. E por que a acessibilidade aqui no Guará? Eu sou aqui do Guará desde 1998, por aí. O Guará mudou muito, melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar, principalmente em relação à acessibilidade. Eu fui almoçar ali no Girafas e eu já me deparei com algumas situações complicadas. Né? Eu não vi piso tátil para cegos, né? Na calçada até o local que eu cheguei. Algumas rampas elas são bem complicadas para descer, porque elas são mal feitas, são íngremes, ou tem buraco, que a cadeira tropeça e pode até ter um acidente. Então, a acessibilidade é algo muito importante, porque ela é o princípio básico da inclusão. Sem acessibilidade, eu não estaria aqui, nesse palco. E eu me amarrei, gente. Eu já subi e desci essa rampa umas 5 vezes, porque é muito difícil ter uma rampa num palco. É muito, mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque você quase não vê cadeirantes nos palcos. E por que os cadeirantes não estão nos palcos? Porque não tem acessibilidade. Quando não tem acessibilidade, as pessoas não vão. Se as pessoas não vão, ninguém vai melhorar aquela questão da acessibilidade. E eu vou. Já dei palestra em palco com escada, já dei palestra com palco com elevador, com rampa. É muito raro ter acessibilidade. Mas, quando tem, eu faço questão de citar. Sim. Temos associações em Brasília que...
Da construção. Olha, eu desconheço aqui no Guará. No Guará eu desconheço, eu posso dizer que eu desconheço. Eu, sim, diz a Aline. Sim, eu ia citar. Esse ano já está diferente. Por quê? Porque eles realmente chamam pessoas com deficiência para fazer os testes. É das cidades que ele está falando. Sim. Infelizmente, isso acontece mesmo. O Guará é uma cidade que, de fato, precisa muito melhorar. Já melhorou muito? Melhorou. Aquela questão da feira, não sei se vocês tiveram acesso a essa questão da feira. Eu fui até uma pessoa que publicou nas redes sociais e saiu em muitas, foi divulgado demais no Instagram, que eles estavam fazendo uma reforma no estacionamento e eles tiraram o acesso da pessoa com deficiência à feira. E eu publiquei, depois logo veio uma reportagem com outro cadeirante. Hoje eles arrumaram lá, agora está perfeito. Eu fui esses últimos dias, consegui transitar sem problema algum e tal. É algo, gente, que demora, sabe? É um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Não é uma mudança drástica, de hoje para amanhã, da água para o vinho. Então, eu creio, ainda tenho essa certeza de que daqui a uns 10 anos a gente vai estar numa situação ainda bem melhor do que nós estamos hoje. Porque eu tive o privilégio de passar pela falta de acessibilidade total a hoje, que nós temos assim algo precário ainda, mas que atende, né, de forma ainda não ideal, mas que atende. Porque eu já fui de andar em pista, porque não tinha calçada. Né? Então, hoje a gente já tem mais acesso às calçadas, embora precise ainda ser reajustado. Né? Porque, por exemplo, nas ruas de residência, um morador faz a calçada de um jeito, o outro faz de outro. E eu não consigo simplesmente passar. Eu tenho que ir pela pista. Pode mais um. E o que vem a ser acessibilidade? É a condição primordial para possibilitar a inclusão de pessoas com deficiências em todos os aspectos da vida social e garantir o exercício à cidadania. Então, é isso. A acessibilidade é você garantir o acesso sem nenhum obstáculo a todas as pessoas, independente se ela tem deficiência, se ela tem limitação ou não. Pode. E aí nós temos o artigo 3º, inciso 1, da LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, enfim, a todas as instalações de espaço público, de uso público e coletivo, né, sendo em cidades ou em ambientes rurais. Pode passar. E aí eu sempre digo o seguinte, que a acessibilidade ela precisa obedecer a 3 pilares. Se um deles estiver ausente, não existe acessibilidade, que são acesso, segurança e autonomia. Eu subi essa rampa aqui, né, eu tive acesso à rampa. Eu tive segurança? Tive. Porque a rampa não é íngreme, eu consegui subir numa boa. Você conseguiu, amiga? Beleza, porque a Aline ela é manual, eu sou motorizada, então a gente avalia nesse sentido. E a autonomia, eu não precisei de ninguém para me empurrar. Você precisou de alguém para te empurrar? Ok. Então, a rampa é o quê?
acessível. A gente pode dizer que aqui tem acessibilidade. Obedeceu a todos esses critérios, esses 3 pilares, existe acessibilidade. Pode passar. E aí eu trouxe um ciclo de inclusão da pessoa com deficiência, que é o seguinte: lá em cima, né? Pessoas com deficiência conseguem sair de casa e passam a ser vistas, que é o que a gente faz todos os dias. Eu, a Aline e a Elaine. Somos vistas e reconhecidas como membros da comunidade. Então, aqui eu estou sendo reconhecida por vocês, como membro aqui da comunidade do Guará, certo? Sendo membros, a falta de acesso torna-se um problema. Então, assim, a falta de acesso torna-se um problema. Se eu for membro e não tiver acesso, nós temos um problema para ser resolvido, certo? Com a acessibilidade, eu posso ser incluída. Então, aqui eu tive acessibilidade. Eu estava para fazer a palestra num palco diferente daqui. Como viram que não ia ter acessibilidade para mim, eles me mudaram para esse palco. Por quê? Para me conceder a acessibilidade que eu precisava. Então, eu fui incluída no evento. Sendo incluídos, passam a ser visíveis por todos. Então, aqui eu estou sendo visível, né? Como eu estou sendo protagonista. Eu estou palestrando, uma cadeirante palestrando. Visíveis deixam de ser alvo de discriminação. Eu já não me considero uma pessoa que está sofrendo um preconceito nesse momento. Por quê? Porque eu estou extremamente incluída nesse ambiente. Certo? Então, isso é inclusão de fato. Inclusão é obedecer a esse ciclo. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês o símbolo universal da acessibilidade. Nós não vamos mais usar a partir... na verdade, está tendo um projeto de lei aqui no Brasil para aderir àquele novo símbolo ali, redondo, né? Ele já foi divulgado pela ONU, em 2015, foi criado pela ONU, e ele inclui a acessibilidade à informação, serviços, tecnologia de comunicação, e bem como o acesso físico. Porque esse da cadeira de rodas, ele só remete à pessoa com deficiência física. Né? E como aquele outro símbolo, ele já remete a todas as outras pessoas, sendo físicas, deficiências físicas, visuais, auditivas, autismo, ele remete a todas as deficiências. Então, existe um projeto de lei para, no Brasil, a gente parar de usar esse símbolo da cadeira de rodas e passar a usar o novo símbolo, que já está sendo reconhecido mundialmente. Pode passar. E aqui eu vou deixar uma frase para vocês, que diversidade é quando você se senta à mesa. Inclusão é quando você pode falar. Eu estou falando, então eu estou incluída. E pertencimento é quando você é ouvido. E eu sou muito grata por vocês terem me ouvido durante esses 60 minutos. Muito grata mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, que me aguentaram até agora. Te aguentaram, não. Você foi espetacular. E eu vou te dizer que eu estava ali conversando com o Chantilly. O Chantilly, ele é o próximo palestrante e ele é líder dentro de uns projetos que envolvem pessoas que jogam games. Ah, sim. E aí me parece que tem um colega deles lá que é cadeirante e que está com algumas dificuldades. Falou assim, olha, pega esse vídeo e manda para o menino lá, que eu quero que ele assista o vídeo dessa menina hoje ainda. Aí eu achei muito legal, fiquei bem emocionada de você ter sido essa protagonista e de estar mostrando isso para todo mundo aqui. E sendo uma guaraense, pegue sua placa do Guará. Ah, obrigada. Olha só que linda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Lu. Aqui estão minhas redes sociais. Ai, já tirou, né? Mas, voltou. Aí, quem quiser me seguir no Instagram, é só me seguir, meu e-mail também. E muito obrigada,